À medida que todos se aproximavam da cozinha e começava uma grande treta, treta, confusão, confusão. Treta, treta, confusão, confusão, treta, treta, confusão, confusão. Tava tudo Bom no dia! livro de leitura de jogo da Delma. Tava sempre aqui, amor, eu Gente, falo. você podia ter dado esse spoiler que a gente dormia até mais feliz. Mas aí não ia ter graça, Ai, né? ontem a gente gravou um vídeo pra vocês contando sobre o paredão. Foi o último vídeo, vendo as primeiras enquetes. E quando a gente já saiu, já tava tendo uma treta. E a gente falando, meu Deus, vamos ver como isso O BBB aconteceu. tá vivo. Foi uma... É assim, né? A gente sempre fala, tá vivo, tá morto, tá vivo, tá morto. É. Mas é morto-vivo, É aquela morto-vivo, brincadeira. isso, é é uma aquela brincadeira. Vamos comentar como foi a treta, com várias incoerências. Eu amo tretas com incoerências. O jogo das contradições, Porque eu falo. aí você olha e fala assim, gente, tá todo mundo errado. Todo mundo. E a gente não Vai vai errar, errar. não. Vão sim. Ou como vão. Já deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva se é a sua primeira vez por aqui. Meu nome é Felipe. Eu sou o Kaique. A gente faz lives e vídeos do BBB 25, vai ser um prazer te receber. Aliás, hoje tem Sincerão. Tem. E às 18 horas antes do Sincerão, a gente vai estar numa live aqui. Então você já ativa as notificações, coloca seu despertador pra Sim. você vir junto com a gente. Uhum. Não é verdade? Achei que era É um isso. carinho, mas era tirando um cabelo. Então vamos lá, vamos que vamos. E se você quiser mandar sua mensagem, já sabe. É só apontar a câmera do celular pro QR Code ou no comentário fixado também tem o link. Tem. Pra gente poder entender essa treta melhor, o que acontece? Vamos voltar pro programa ao vivo. Assim que a Vitória, que foi a primeira pessoa que foi votar no confessionário, a Eva vai fazer uma pergunta pra Aline. Pra quem não viu, a gente comentou no vídeo anterior que o Tadeu pergunta sobre o monstro pra Aline. A Aline fala que é muito bom pra poder ver o jogo, que várias pessoas ficaram felizes dela estar no monstro e tal. Sim. E aí a Eva vai questionar a Aline sobre isso durante ali o programa ao vivo, enquanto a Vitória tá votando. Aí eu vou fazer a Aline, você faz a Eva, tá? Tá. Aline, quem riu de você no monstro? Que você achou? Só uma dúvida mesmo. Você tá me questionando? Não, eu tô te fazendo uma pergunta, não é questionando escolha sua. Mas se você pergunta, é questionar. Não, pra mim, eu não gosto de questionar escolhas. Eu tô fazendo pergunta, é uma dúvida. Eu não gosto de ser questionada, tá? Ah, então tudo bem. É muito bom, né? A Aline não gosta de ser questionada. Não gosto. Ela é a pessoa que mais questiona Mais todo mundo. questiona. Ó, Ah. e já vou avisando você que acabou de aparecer nesse vídeo, caiu aqui de paraquedas. A gente não torce pra ninguém, a gente tá do lado da treta e do entretenimento. Uhum. Então, quando a gente vê algum apontamento que a gente achar necessário, que é rir ou ver a contradição da pessoa, a gente vai Sim. fazer isso com Sim. todo Como mundo. a gente não tá lá dentro do jogo, a gente vai apontar o dedo pra todo mundo. É, exatamente. Inclusive, o nosso voto, mais uma vez, pra estar no paredão, é fora da Daniele, porque a gente quer entretenimento, apesar de saber que ela não vai sair. Aí a Aline vai e fala, eu não gosto de ser questionada, tá? Aí a Eva, tudo bem então. Por favor, respeite o momento. Aí tem um silêncio, aí a Eva vai e fala assim, É só uma dúvida mesmo, porque eu não vi ninguém feliz mas lá. a carapuça serviu, né? Pra você estar se manifestando, eu nem citei seu nome, nossa. Eu perguntei. É, mas eu não sou obrigada a lhe responder. Aí a Eva vai e vira pra Renata e Renata. fala assim... Eu adoro que ela joga as coisas no ar assim, ela não é direta. E é muito interessante essa hora, porque assim, você vê que a Aline, ela é realmente uma boa jogadora, ela utiliza o ao vivo pra poder falar, Uhum. que as pessoas estavam rindo dela, mas aí quando tem um embate sobre, ela foge desse embate. Sim. Porque fugiu. ela sabe que ela não podia afirmar que as meninas estavam rindo dela. Uhum. Ela viu pessoas rindo, a gente até comentou no vídeo que o Vinícius comenta sobre isso com a Aline, quando tá a Aline, a Delma, o Guilherme ali, ela fazendo o monstro. Sim. Porque lá no fundo o Quarto Fantástico tava comentando e rindo Uhum. sobre situações. Ela não pode afirmar que é as meninas. Sim. Então o que ela faz? Eu não gosto de ser questionada, pergunta é questionamento, Aham. e sim. ela fala assim, eu não sou obrigada a te responder. Se toda a confusão que a Aline tentasse jogar pra alguém, alguém falasse, eu não sou obrigada a lhe responder, Já o era. que ela ia fazer? Não tinha jogo. Não é? Uhum. Então, assim, você percebe que ela sai da situação Sim. pra poder não render, porque ela não podia afirmar nada ali. Exato. Mas é muito interessante. Inclusive, depois que acaba o programa, a Eva vai subir e vai falar isso no Quarto Fantástico. A Aline é muito esperta, ela usa o ao vivo pra poder falar as coisas. Uhum. E assim, é verdade, ela é Verdade. muito esperta. É verdade. Isso é jogo, né, Sim. gente? A gente não pode deixar de esquecer. Sim. Ah, mas a Aline, ela a gente sabonetou. não pode deixar de esquecer. Não pode deixar de lembrar. É. Não pode deixar de lembrar. A Aline sabonetou? Sabonetou. Mas aí, podemos dizer que ela não usou o tempo ao vivo a favor Uhum. dela? Usou o tempo ao vivo a favor dela. Exatamente.
sabonetou. Sabonetou. E aí... Sabonetou porque ela sabonetou em coisas que ela faz, que é questionar os outros o tempo todo. Exatamente. E a Eva a Eva ainda falou, é só tirando uma dúvida. Ela, você tá me questionando? Sim. A Eva, não tô questionando a sua escolha, eu tô te perguntando. Ela, pra mim, pergunta é questionar. Uhum. Não fez sentido nenhum. Sabonetou se você pensar também que ela foi convidada a um embate ali, né? Sim. E não foi. E não foi. Isso é sabonetar, porque aí tá... Hoje, durante o vídeo, a gente vai ver outras questões sobre sabonetar que não necessariamente foram sobre sabonetar. É, exatamente. Mas você vai ver que depois que a Eva é colocada no paredão, a Aline vai pro embate. Porque a Aline costuma fazer isso. Quando a pessoa tá no paredão, ela vai pro embate. Vai Inclusive, a Renata recebeu essa informação aqui do lado de fora, já até comentou com a Eva, né? Que a Aline já fez isso com o Diogo, já fez isso com a Renata, aí agora vai fazer com a Eva também. Então é isso. Aí durante o programa ainda, ali durante o bate-volta, durante o momento do intervalo, o Guilherme fala que ele tava incomodado. Ele fala, eu tô bufando, mas eu vou deixar pra bufar amanhã, no Sincerão. Eu não tenho nem que bufar, porque é a posição de cada jogador. Quem quiser jogar assim que jogue, mas eu não tenho problema em dar minha opinião. Só que ele não vai aguentar até o Sincerão. Não vai aguentar. Que bom. Mesmo eu Ele achando mesmo várias que incoerências, fala- eu acho bom não guardar e pro ele Sincerão. mesmo que fala que não é pra guardar pro Sincerão, né? Isso. E tava ali dizendo que ia guardar. Isso. Mas não sustentou. O que acontece é que aí o Guilherme vai lá pra sala com o quarto ano 50 e ele vai falar, enquanto o Fantástico tá lá em cima, a Eva tá comentando com eles, né? Que assim, a Aline usa o ao vivo e tal, o quarto ano 50 tá ali na parte de baixo. E aí o Guilherme começa a falar, pra mim isso é sabonetar. Falando sobre eles não Sim. terem colocado a Aline no paredão. Chega até um momento que ele olha pra Aline e fala assim, eu não tô querendo jogar você nada não, mas assim, era pra ter votado em você. Sim. Sim. Então, o que o Guilherme E aí fica você vê que incomodado ele- é com isso. que ele começa a aumentar o tom de voz. É. A partir daí. Tanto é que tem uma hora que ele tá falando tão alto que o pessoal lá no Fantástico escuta alguma coisa, assim. Mas eles escutam muito quando a Aline grita, tem que segurar o rojão. Aham. Tem que botar Sim. peito e sustentar e segurar o rojão. A Eva fala, né? Sustentar o rojão. Ela tá É. lá no Fantástico, ela escuta. Escutando. Porque pro Guilherme, ele acha incoerente o Fantástico ter um embate com a Aline e votar na Delma e na Daniele. Uhum. É isso que ele pega, que ele fica revoltado ali. Uhum. De isso tá acontecendo, porque pra ele isso é sabonetar. Porque se alguém tem um embate direto, tem que colocar o embate direto. E aí ele fala, foram tudo pra Dani porque na cabeça deles é a mais fraca. Aí a Delma fala, eu também. Fala assim, por em mim também que eu acho que eu sou mais fraca. Aham. O povo briga, mas não quer comprar batalha aqui dentro. Não quer falar. Vem Guilherme, vem outra pessoa. Aí a Aline vai e fala assim. Eu falei pro Vini que não é só gritar, é sustentar. Não tem peito pra sustentar. Eu botei a cara a tapa aqui com um monte de gente que eu achava que era incoerente e assumi isso. O povo não segura o rojão, tem que segurar o rojão. E eu não vejo ninguém segurando o rojão aqui. Aí o que acontece depois disso? O Guilherme vai lá pra cozinha, os gêmeos descem. Quando os gêmeos descem, o Guilherme começa a questionar os gêmeos sobre os votos do Fantástico não terem ido pra votos de pessoas que têm embate, mas sim pra tentar, de alguma forma, sabonetar. Sim. Aí o Guilherme tava empenhado Tava. em procurar confusão. Ele tava. Acho ruim? Não tô Não, reclamando. não. Quer dizer que eu acho que ele foi incoerente? Sim, Sim, também, sim. entendeu? Foi. Mas assim, por mim a treta continua. Aí o Guilherme fala assim, eu vejo de jogador vocês fazerem o que quiserem. Se a gente tem embate, tem que falar, vem. Aí o João Pedro fala. Mas a estratégia, vocês eram 6 contra 6. Se juntamos os 6 lá e votamos em um de vocês, quem você vai desempatar? Se o grupo nosso usou a estratégia pra você desempatar entre vocês. Eles usaram a estratégia de empate, né? Uhum. Entre 3 pessoas. Distribuíram 3 votos pra Delma e 3 pra Daniele. De alguma forma pra jogar o desempate. Foi uma estratégia boa, mas deram a Delma, né? O que é óbvio que o Guilherme ia desempatar pra Isso. outra pessoa. Aham. Enquanto Foi isso. só pra gerar um desconforto. Foi, que mas de fato gerou. gerou. E uma das estratégias era não colocar a Aline no paredão agora. Isso. Gerou tinham isso desconforto, mas também eles poderiam ter ido em outra pessoa que não fosse a Delma pra dar mais Pra desconforto. dar mais desconforto, né? sim. Inclusive, a gente comentou no vídeo anterior que o Guilherme vê muito eles fazendo o número 3, assim, Uhum. na câmera. Leva pro quarto fantástico isso, de que eles iam dividir voto. E a Aline dá uma opinião. A Aline fala, por que a gente também não divide 4 votos em uma pessoa e 3? E eles falam, não, é muito arriscado. Se eles tivessem ido na da Aline, não teria gente do quarto ano 50.
Porque iam ser 4 votos na Eva, verdade. 3 iam empatar com 3-3, o Guilherme ia desempatar. É verdade. Caraca, é verdade. Eu não tinha pensado nisso, não. Então, Boa. eles não arriscaram o que a Uhum. Aline propôs, que foi tipo uma A Aline propôs, vendo a visão do Quarto Fantástico, fazer o mesmo no Quarto Anos 50. Uhum. E olha pra você ver como o jogo poderia ter mudado. É verdade. 4 votos na Eva, 3 votos numa segunda pessoa, que fosse o João Gabriel, o Mike, por exemplo. Ia empatar João Gabriel ou Mike com. João Gabriel. O João Gabriel é puxado pela Graciane, né? Mas seria antes do contragolpe da Graciane. João Gabriel, enfim, alguém lá do Quarto Fantástico, Uhum. seria ou Dona Vilma, ou Mike, ou João Gabriel, empatando com Daniele e com o Delma. E aí ele ia jogar alguém do Quarto Fantástico. É. Entendeu? É. Poderia ter acontecido isso. É. Aí, o João Pedro e o João Gabriel Será ainda... que realmente dava pra acontecer isso? Dava. Dava. Porque são os dois mais votados. Ia ser 4 votos na Eva, 3 em um, 3 na Daniela e 3 na Delma. Aí o Guilherme ia ter que desempatar o segundo voto. Uhum. Entendeu? Menina, eu Aí, não pensei nisso. o João Gabriel e o João Pedro ficam ali tentando explicar pra Guilherme. Ai, ainda gasta o tempo tentando explicar. Ai, Olha. se tivesse votado, você ia desempatar. Não sei, eu tô pra defender meu grupo. Ai, eu ia falar assim, vai catar coquinho. Se você acha que não é a sua estratégia, o problema é seu. Você vota em quem você quiser e a gente vota em quem a gente quiser. Sim. Até porque você tá falando de embate, votou na Graciane e nem embate com ela você tem. Porque não é a realidade, gente. A Graciane mesmo vai falar isso durante a madrugada. Quer cobrar embate, Guilherme? Cadê o seu embate? Ah, beleza, mas ele viu uma coisa na Graciane e vai votar. Ok, mas ele não tem embate com a Graciane. Não tem. Não é à toa que ele vai até ela falar com ela. Sim. Não é nada pessoal, é sobre o jogo e tudo mais, né? E o próprio grupo que ele pertence, que votou todo na Eva. Lá dentro do quarto tinha todo mundo embate com a Eva. E a Eva também vai falar isso, né? Diego e Dani, que eu saibam, teriam mais embate pra votar em Mike Sim, do que em Eva. sim, e votaram em Eva. sim. Você vai lá tirar satisfação com eles, que são do seu grupo? Aí o Guilherme fala assim: vocês não conseguiriam votar em outra pessoa que tinham mais embate. A Aline ou Vitória, que vocês colocaram no paredão, é porque a Dani veio como planta. Se não querem comprar briga, aí o João Gabriel diz: eu tô ali pra defender o meu grupo e não quer que eu faça o trem pra defender o meu grupo? Você faz o seu jogo, eu faço o meu. Você tá incomodado da gente ter votado na Dani? Da onde que você tirou isso? E aí fica a confusão maravilhosa Vai ali. crescendo. Vai crescer a confusão, gente. Deixa seu like a cada medida que a confusão cresce. Porque aí desce então a Renata e a Eva, que começa a perceber mais a Dona Vilma e o Mike. Mike fica caladinho. Eu não entendo. Ele é telespectador. Ele é telespectador, porque eu não entendo. Porque o Mike falou outro dia no Raio-X, eu vou tentar me posicionar, mas não faz nada. Não é dele. Dona Vilma também fica caladinha. Graciane tá aqui no canto só observando. A Graciane é o público. Sim. Porque a Graciane tá observando tudo, porque depois ela vai pegar pra usar. Ela disse que vai usar no Sincerão. Não acho que ela faz errado nesse momento, não. Sim. Porque o que ela tá fazendo é deixar as pessoas se sobressaírem. Isso. Pra ela não ser tão lembrada no paredão. Isso. Né? Joga e joga. E o restante tudo lá atrás, assim. É. Aí o Guilherme, aí as meninas... Só escutando a fofoca. As meninas descem, mas o Mike, o Guilherme vai e pergunta por que elas miraram na Daniela e na Vilma, na Delma, me desculpa. Aí a Renata vai e fala, é estratégia. Aí o Guilherme diz assim... Pra mim é sabonetar, meu velho. Pra mim, não quer comprar a briga. Vocês botam pessoas que vocês não têm nada? Aí o João Pedro, estratégia, amigo. Aí Renata, eu não tenho nada contra a Delma. Que a Renata tem contra a Delma, né? Sim. Aí o Guilherme fala, não, você tem. Mas eu acabei de dizer quem era a maior pessoa do seu embate. Porque ele pergunta pra Renata, quem é a pessoa que você tem mais embate? A Renata fala, Aline. Ele, tá vendo? Vocês deviam então ter ido na Aline, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O sonho do Guilherme era que a Aline tivesse nesse paredão pra fazer força pra saída da Graciane. Porque ele quer que a Graciane saia. Porque o Guilherme fica muito falando que a Daniele não vai sair. Ele fala muito isso pra Daniele em alguns momentos. Mas eu acho que o medo dele é talvez a Graciane ainda voltar com a Daniele. Entendeu? Sim. E aí ele não vai ter a certeza que ele tem. Inclusive, a gente tá vendo nas pesquisas, o Realities VIP, que é um Twitter que geralmente traz muitas informações de dentro dos bastidores. Ninguém sabe quem é a pessoa. E sempre acerta. Trouxe que na madrugada, tava tendo uma disputa muito acirrada entre Graciane e Eva pra sair. Daniele não vai sair, gente. Olha que tristeza. Não vai sair. Ai, eu vou votar muito Não hoje, vai mas sair. só pra eu ficar com meu coração tranquilo. Não vai Só sair. que imagina, se Graciane sai, é uma resposta. Que é pra Renata, o público já falou pra ela na vitrine do Seu Fifi.
Pro Guilherme, ele tinha certeza que a Graciane ia sair. E se a Eva sai? Se a Eva sai, o Guilherme vai falar, caraca, eu não tenho certeza. E a Renata vai falar, gente, mas eu tava na O que vitrine. aconteceu? O que aconteceu? Uhum. E a Aline vai se achar tanto. Porque ela vai ter briga com a Eva, vai Sim. achar que é porque o Quarto Fantástico votou na Delma e na Daniele. Uhum. Vai dar uma confusão. Eu prevejo até o João descredibilizando a Renata. Vai dar uma confusão, Eita. gente. Aí a Eva vai e fala assim, ó. E eu botei na Dona Velma. E eu botei na Dona Velma. Eu votei. E eu votei na Dona Delma pela Renata também. Ou você acha que eu não fico chateada? Não viu que eu me afastei dela? Meu embate é com a Aline, sim, mas a gente tem estratégia. Nem tudo é sobre o maior embate. Você tem que ser inteligente. Aí o Guilherme, se pra vocês é coerente, aí a Eva fala. Pro nosso grupo é. Né? E vai ser interessante porque até tem a gente vai chegar lá, mas tem uma hora na madrugada que a Graciane tá tentando entender a treta com o Mike pra ter argumentos contra o Guilherme no Sincerão. E aí a Graciane vira e fala assim, sim, esse é um jogo de posicionamento, de embate, mas também é um jogo de estratégia. Sim, né? sim. E assim, pro público já era muito, a gente já sabia que isso ia acontecer. Já sabia. O que acontece é que os anos 50 é pego de surpresa. Uhum. As meninas já tinham conversado, o grupo todo tinha falado, Sim. não vamos colocar a Aline, né, por causa Sim. disso. E o negócio é que o Guilherme, ele tenta manter esse negócio de agir como se fosse com a cabeça do público, Aham. do que o público tá imaginando aqui, só que talvez essa não foi a melhor situação pra ele. Pra mim, nessa situação, ele não se saiu bem. Pra mim, nessa situação também, ele não se saiu Não bem. se saiu Não bem. saiu. Aí, gente, o que que acontece? O Guilherme sai, vai pra sala, e a Eva vira e começa a falar alto assim, como, gente, que a gente só tem que votar em quem a gente tem embate? Todo mundo votou em mim. Uhum. E eu não tenho embate com todo mundo. Aí o Guilherme vem gritando lá da sala assim, eu não votei em você. Todo mundo não, eu não votei em você. Aí a Eva fala assim, tá bom então, todo mundo menos você. Sim. Mas ele veio da sala gritando, Veio né? da sala gritando. Pontua isso, que ele veio da sala gritando. Porque daqui a pouco ele vai falar que ele não grita. Uhum. Aí, gente, depois disso, vem então a Aline, porque a Aline começa a falar que a Aline, olha pra você ver. O Guilherme meio que chama a Aline, né? Porque eu falo, você tá falando dela? Porque o tipo- Guilherme vai pra sala e fica falando, você tá falando... Aham. Chama a Aline pra vir junto. Sim, porque a Aline ficava lá quietinha, né? Ficava. Até Mas ela esse- ia entrar em algum momento. Ela ia a entrar, gente ela só tava sabe. esperando a deixa. Tava. Que era o Guilherme falar, você tá falando dela? Aí a Aline fala que elas estão correndo de embate. Aí a Eva diz assim, ó. Correr de ti, Aline. Fale baixo. Sua estratégia é correr porque não sustenta no peito. Aí a Renata fala, eu não tenho medo de bater com você, não. E Bater por de que frente não me com você, botaram? Porque sabiam que iam do grupo de vocês. Bota eu pra disputar, por que não botou? Vocês estão gritando. Ei, tá doendo meu ouvido. Tô falando educada com vocês. Tá parecendo uma gralha no meu ouvido, gritando. Você tá muito desequilibrada, Renata. Ela começa a usar de ironia. A Aline, que sempre grita muito, Uhum. né? Ela tenta fazer o jogo inverso com as Sim. meninas, porque as meninas estão falando alto. Sim. E ela chega falando num tom mais baixo. Sim. Eu até fiz mais alto do que o tom que a Aline Aham. fez. Era uma ironia de vilã, assim, É. uma coisinha assim, sabe? Ela tava tipo assim, e por que vocês não me botaram? Porque sabiam que ia dar um grupo de vocês. Aí as meninas ficam rebatendo e ela fala, não grita, vocês estão gritando muito no meu Tá ouvido. doendo Estão meu falando... ouvido. É. Tá doendo meu ouvido. Eu achei tão bom, gente, porque é o tipo de treta que eu gosto de assistir. Ô, Senhor, Deus que me perdoe. Porque é aquela treta que você fala assim, uai, mas você fez isso? Uai, mas você também acabou de fazer. O que você tá falando? Sim, É muito o sujo bom. falando do mal lavado, É, gente, o tempo todo. É por isso, gente, que tem que ficar do lado da treta. É. Não, você pode até torcer pra alguém, não tem problema não. Mas não dá pra dizer que numa treta como essa, a pessoa que você torce teve 100% de coerência. Não teve. Não teve. Não porque teve. todo mundo aí vai ter em algum momento, né? Uhum. Vamos continuar. Aí quando as duas ouvem, a Eva e a Renata ouvem a Aline falando que é pra elas falarem baixo, aí elas vão falar, princesa. Aí a Aline fala assim, respira fundo, você tá muito desequilibrada, Renata. Ela fica tentando jogar pra ver se elas ficam ainda mais nervosas, Sim. né? Você percebe? Sim. Gente, a Aline ela joga. Sim. A Aline joga. Não pode, você pode gostar ou não da Aline, mas você não Aham. pode deixar de dizer que a Aline joga.
Ah, é um jogo que eu não gosto, é um jogo assim, assado, Uhum. beleza. Mas ela joga. E você vê ainda mais claro daqui a pouco quando ela for pro quarto. É. Aí a Aline fala assim: você tá muito nervosa. Vocês estão muito nervosas, gente. O que que é isso? Eu tô muito preocupada com a saúde mental de vocês. Eu vim de um monstro agora e não tô tão estressada quanto vocês. Isso, amor, respira. É porque vocês criticam e fazem igual. O que que a gente fez igual? Vocês reclamaram sobre questionar e questionam. Fala baixo, você tá no meu ouvido. Abaixa o dedo, da mesma forma que você gritou no meu ouvido. No Sincerão, a gente precisa falar alto, mas você tá muito perto do meu ouvido. A Aline continua sendo irônica nessa conversa aí. Sim, mas você vê que tem uma diferença de tratamento da Aline com a Renata e da Aline com a Eva. Da Eva, ela tenta conversar mais, embora num tom exaltado. E da Renata, ela espizinha a Renata. Ela gosta de alfinetar a Renata. Entendi. Eu percebo isso. Você percebe isso? Aí a Aline vai falar: você falou sobre questionar tudo, falou que a Aline questiona tudo. Tá gravado, gente, vocês estão muito nervosas. A gente só não vai engolir o teu. Ela tá quer mentir na nossa cara. Aí, não, desculpa, eu fiz a Renata. Eu tô fazendo a Eva e a Renata. É, né? Então você tem que falar Eva, Renata, tá? Eu tô fazendo a Aline. Tá. Você falou sobre questionar, falou que a Aline questiona tudo. Escolhas! Tá gravado. Escolhas. Gente, vocês estão muito nervosas. Aí a Eva, a gente não vai engolir o que tu tá falando, não. E a Renata, ela quer mentir na nossa cara e quer que a gente fique aprovando? Deixa de ser mala, tu é mala, tu é mala. Sabe por que você tá nervosa? Porque foi pro paredão. Tu é e eu mala. sei o que é isso. Você foi pro monstro e eu sei o que é isso. Nossa, Renata, tu é muito mala, licença, que a minha mala. conversa não é com você. Aí ela começa a apontar só pra Eva. Como se ela não quisesse falar com a Renata. Né? E aí o tempo todo a Aline vai ficar trazendo isso. Tipo assim, eu não tô querendo conversar com você. Eu tô querendo... Aí a Renata vai e questiona ela. A gente só quer saber de quem que você tá rindo. Saber quem tá rindo. Tipo, quem tava rindo de você no monstro. Aí a Aline... Que foi o que a Aline falou lá na hora que o Tadeu perguntou pra ela como é que foi o monstro. Aí a Aline, licença, que minha conversa não é com você. Eva, minha conversa é contigo. Só faltou o clássico. A conversa ainda não chegou no chiqueiro. Aí a Eva vai e questiona a mesma coisa que a Renata. Mas quem que tava rindo? Meus conflitos foram com Renata. Mas eu vou comprar todos os conflitos. Só que você não pode invalidar todo o carinho que eu tive por você. Eu sempre tive. Você não soube separar, porque eu tive conflito com o João Gabriel e sempre... Aí a Renata vai tentando interromper e a Aline vai falando, eu não tô conversando com você. A minha conversa não é com você. Fica nessa assim um tempão. Sim. Fica um tempão. Aí a Renata diz assim... Do mesmo jeito que a gente sempre teve carinho com você... Eu não tô falando com você. Mas eu tô falando com você. Aí a Eva... Aí a Eva. E deixa ela falar. Ela vai falar. Eva, se você não quiser conversar comigo, eu me retiro. Mas eu vou falar mesmo assim. Você não fala quando é inconveniente? A Renata diz. Aí a Aline, João Pedro sempre tentou mediar situações entre mim e João Gabriel. Ele sempre tentou mediar, porque não tem um conflito direto com João Pedro. Eu tive um conflito com Renata. Eu tomei as dores da Renata e é meu. Sim, mas pra além disso, o carinho que eu tive com você foi genuíno. O meu também, e eu falo isso olhando no seu olho. Aí, gente, a Aline continua reforçando que ela quer conversar só com a Eva. A Renata tá do lado. Aí tem uma hora que a Renata fala, mas eu vou dar minha opinião mesmo assim. Se você não quiser ouvir, você vai ter que sair da casa. Aí a Aline vai falar lá, quer dar opinião. Aí a Eva fala assim, pode dar opinião, eu tô ouvindo a amiga. E fica assim, e o tanto de gente assim, a Delma no fundo, com a mão na cintura, observando o Diego com um copo de água. A Daniele, que podia ter comprado essa situação, não compra. A pose de fofoqueira. Todo mundo assim. E nós aqui também, assim, assistindo. Aí a Aline fala, só pra eu concluir, por favor, porque eu quero te escutar. Quando eu tive aquela conversa com a Renata, eu ouvi muito bem você e você me ouviu. Só que depois que você reagiu aqui, que eu tive aquela discussão com a Renata na cozinha, eu senti que você tava com uma série de coisas acumuladas. Eu perguntei, por que Eva acumulou tantas coisas? Eu acumulei a forma que você falou com ela. Mas nós discordamos uma da outra. Eu lembrei com o Vini, chorando com o Vini. Você sentou do lado e eu falei, Eva, obrigado por estar aqui. Sim, mas tudo que eu falei pra você foi genuíno. Aí a conversa continua, e continua, e continua. Aí a Eva fala. Aí tem uma hora que a Eva vai... E sabe o que eu achei interessante? É porque tem um determinado momento da conversa entre a Eva e a Aline... Que a Eva fala, me escuta. E aí a Aline escuta. Diferente das outras conversas que a Aline fica falando sem parar. Sim. Porque você vê que o que a Aline quer, na verdade, é falar o tempo todo pra Eva que ela gosta dela e que ela não soube separar. E quer falar pra Renata que ela não quer conversar com ela. É esse o intuito da Aline, é ficar falando isso o tempo todo. Sim.
A Aline não vai, ela começa questionando que elas sabonetaram, mas depois ela vai pra um outro tipo de conversa, que é uma conversa mais sentimental. Sim. E falando que a Eva não soube separar. Aí a Eva vai e fala assim: meu problema com você não é você expor sua opinião. Não é se posicionar. Eu acho que você tem que fazer. O que eu acho meio errado é quando você quer se meter na escolha do outro, o que o outro tem que fazer, quem o outro deve levar pro líder. E é muito interessante, porque nessa hora a Eva fala assim: meu problema com você não é você expor sua opinião, não é se posicionar, porque isso é. Aí ela ia falar incrível. Incrível. Aí ela fala assim, porque isso é. Todo mundo aqui tem que fazer. Tipo, pra não elogiar a Aline nesse ponto, né? Ela corta na hora a palavra. Sim. Aí a Aline fala, mas é porque quando eu falo o que eu penso, em momento nenhum eu tô impondo. Aí a Aline e a Renata se estranham de novo. Aí a Renata vai e fala assim: mas a partir do momento que a pessoa dá a opinião dela, você fica... Renata, eu já disse que eu não quero conversar contigo. Você não tá respeitando, tá sendo extremamente mal educada, porque eu não quero conversar com você. É você que sempre fica interrompendo as pessoas, usando de adjetivos pra levar a conversa lá pra baixo. Eu não quero conversar com você, eu não vou te dar esse espaço, mas se eu achar Renata, que é pertinente, eu vou falar aí da minha já opinião. Já pensou se você, na hora que chamou o Vinícius lá fora, eu ficasse: Vinícius, vem cá. Mas você chamou o Vinícius falar, pra conversar e ele tava do meu lado e eu não interferi. Mas se eu quiser falar, eu vou falar. Do mesmo jeito que você várias vezes dê sua opinião sem ser convidada. Ai, que legal. Gente, olha, no BBB 26, eu já vou deixando claro aqui, quando a gente fala que a gente quer treta e confusão, é num BBB apático, tá? Porque se tiver muita confusão, vai chegar um momento que eu vou ser contraditório também e vou pedir um pouco de menos. Só tô deixando isso aqui já é um... Como é que eu falo? Adiantado. Já tô me defendendo um ano adiantado. Porque nesse BBB que não acontece nada, quando acontece uma treta assim, eu comemoro com muita felicidade. Sim. Aí a Aline vai e fala: você tá atrapalhando uma conversa que pra mim é mais produtiva do que olhar pra sua cara. Vai ter que olhar pra minha cara todo dia. Você tá querendo o palco, né? Tá querendo o palco. É mala, tu é mala. Aí a Aline sai, gente. Quando a Aline sai, a Aline vai pro quarto rindo. Gente. Ela entra dentro do quarto e começa e batendo palma. Que você vê que ela só queria mesmo a confusão. Ela fala assim: eu gosto assim, sozinha, com o público, né? Eu gosto assim, moral não tem nenhuma pra falar. Correu, ficou com medo. Se eu for sair, vou sair daqui com dignidade, porque eu não corro de ninguém. Não teve coerência nenhuma e ficou com medo. Aí bem vilãzona, né? Bem vilãzona de novela. É porque a Aline sabe que... a Aline sabe, a gente já disse isso outras vezes, ela tem muita consciência sobre esse lugar de que ela precisa ser popular. Sim. E pra você ser popular, porque pra você ter uma torcida, você precisa ter pessoas que gostam e não gostam de você. Inclusive, é esse momento que o Big Brother tá chegando agora, depois que a vitrine do Seu Fifi acontece, com a volta da Renata, que é essa coisa das torcidas movimentarem. Sim. E eu acho que a Globo deve estar muito feliz. Porque eu acho que, não sei se a audiência melhorou ou não, mas você vê as pessoas mais engajadas. Nos nossos vídeos, as pessoas: não, é isso, é aquilo, é aquilo. Você vê que as pessoas estão com opinião, que era uma coisa que não tinha antes. Sim. Entendeu? Aí o Vinícius entra dentro do quarto batendo palma e falou assim: é isso que eu falo. Quem encerrou a discussão fui eu. Ela falou: você não tem peito? E eu falei: ela tem peito sim, 350 ml em cada lado. Aí a Aline vai e brinca com o Vinícius assim: caraca, Vinícius, é 400 ml. Ela tipo assim, brincando assim, né? sobre o silicone dela, né? Aparentemente ali. E aí eu tenho só uma coisa pra pontuar que eu tô observando do Vinícius nesses últimos tempos, assim. Ontem ele teve uma conversa com a Renata e com a Eva, lembra? Lembro. Um domingo à tarde. Depois ele vai falar com a Aline sobre como foi essa conversa. Eu tô percebendo que o Vinícius tá indo por um lado assim que eu não tô achando muito autêntico dele, sabe? Não acho, eu acho que ele tá tentando criar uma coisa parecida com a Aline, mas ele não é a Aline. Entendi. E eu acho que ele vai sair do jogo sendo conhecido como amigo da Aline. Entendo. Entendo. Quem foi o Vinícius? Porque o amigo da Aline. É claro que você, quando tem amizade com alguém, o tipo de ironia, de deboche fica muito parecido. Sim. Mas como a Aline já tá há muito tempo no jogo, a gente já tem uma referência desse repertório de deboche, de ironia, ser da Aline. Da Aline. Quando ele repete, mesmo que por um acaso seja dele, soa como não, porque ele começa a fazer isso de um tempo pra cá, né? Então tem mais ou menos isso. Aí depois ali, a Daniele começa a falar na cozinha do VIP assim: ai, gente, eu sou assim, quem gostar de mim vai gostar assim, porque esse é meu jeito, eu não vou tratar ninguém. E aí o João Gabriel vem explicar pra Daniele por que ele votou nela. Ai, pra
Kirk vai explicar de novo. Aí o João Gabriel chega, Dani, eu gosto demais de você. Eu e meu irmão gostamos de você, a Eva gosta de você. Mas um certo ponto do jogo a gente vai precisar votar. A gente usou estratégia pra votar em você. Não porque a gente tinha problema direto, é nossa estratégia. O negócio já tava acabando. Eu acho bom porque tem mais. Mas assim, não precisava dele fazer isso, né? É. E tem mais só da parte dele, né? Não. Que a Dani não vai render. Não vai. Se por acaso ele estivesse procurando alguma Não vai coisa, render. sabe? Mas mesmo assim ele não tava procurando, porque ele tava se justificando. É, só que aí a Renata, que tava ali perto, também chega e vai falar assim pra ela. Do mesmo jeito que escolheram a Eva pra votar no quarto. A gente tem direito de fazer as nossas escolhas. Aí o João Pedro também chega, só que o João Pedro meio que vai conversar com o Guilherme. Ele fala, Guilherme, se tiver Eva e Aline, quem você vai salvar? Aí o Guilherme começa a falar, ó. Nessa posição de Dani e outra pessoa, você tem direito de não dizer qual a estratégia de vocês. Talvez eu saiba porque eu escutei muita coisa. Falando sobre o quarto do líder, né? Que ele Sim. escutou muito. Mas por saber um pouco da estratégia de vocês, que eu também não vou abrir, eu achei que foi correto. Não acho que faz sentido. Se eu estivesse assistindo, não sei se você pensa assim. E aí ele direto traz isso, né? Me Uhum. desculpa te interromper Nada. de vez em quando, só porque eu vou lembrando das coisas. É Ele bom. direto fala assim, eu não sei se eu tivesse assistindo. O Guilherme se coloca muito no lugar do público. Espectador, E é aham. isso que encanta bastante a torcida dele. Uhum. E que inclusive a Renata vai falar sobre isso daqui a pouco. Porque ele sempre, pra justificar, é como se ele pegasse o olhar do público Sim. pra poder falar. Se eu tivesse assistindo, Uhum. né? E a maioria das vezes ele tá certo. A maioria. A maioria. A A maioria. maioria. Nem sempre. Nem sei. Nem sempre. Eu acho que faz sentido. Se eu estivesse assistindo, não sei se você pensa assim. A Renata tem um embate com a Aline. Vai juntar as três, vai nela no paredão. Os meninos eu não sei. E eu não vou abrir. Não consigo entender quando me dizem que o maior embate é a Aline. Aí o João Pedro fala, o maior embate do João Gabriel é a Aline. Como ele é meu irmão, eu vou proteger meu irmão. Tipo assim, se a Delma tiver um embate, talvez você tenha também pra proteger a Delma. Uhum. E aí a Eva chega pra poder falar algumas coisas também. Quando a Eva chega pra poder dizer, ela chega num tom de voz acima. Sim. Né? Ela Sim. chega mais enfática do que estava acontecendo naquele Sim. momento a situação. Ela tá lá perto da mesa amarela e É. ela vem, tipo assim, É. numa corrida E aí ela só, vem sabe? falando, Vem quente. eu não vou questionar o voto de ninguém, porque cada um faz o que quer. Minha opinião é, cada um faz o que quer. Votou em mim, beleza. Fala baixo, O porque Guilherme vai e fala assim pra ela. porque tá gritando, não sei porquê. Eu tô conversando normal e tu tá gritando assim, cada um. Eu não sou a Aline que vocês ficam gritando. Aí a Eva fala, Vixe Maria, tá bom. E aí tem duas coisas aí, né, gente? Que é assim, o Guilherme tinha gritado anteriormente, tá Tinha. todo mundo numa confusão. E aí você vai pedir a outra pessoa pra falar Sim. baixo, tanto que você percebe que logo depois disso, o João Gabriel vai falar com o Guilherme ali. Ele vai falar assim, ué, você chegou em mim gritando, eu escutei você gritando. E é a primeira vez que eu vou dar razão pra João Gabriel. O João Gabriel fala isso. Aí o Guilherme fala, mas você também chega falando alto ao João Gabriel. Lógico, eu vou usar a mesma régua pra você, Sim. meu parceiro. Aí o Guilherme vai e Porque fala a impressão que deu é que o Guilherme queria envergonhar a Eva. assim. Queria. sabe? Tipo assim, você tá no... A gente tá aqui educadamente e Fala você não. baixo. Só que o que acontece aí são essas duas coisas. O Guilherme pedindo a Eva pra poder não gritar, falar baixo, sendo que ele, anteriormente, quando a Eva fala... Todo mundo votou em mim. Ele vem lá da sala, eu não votei, eu não Uhum, votei. Então, sim. assim, perde completamente a razão. Uhum. Tanto que chega uma hora que o João Gabriel vai falar isso pra ele e o Guilherme vai falando, não, tudo bem, se eu errei, eu tenho que melhorar, não sei o que, não sei o que. Ele percebe que ele não tinha muito motivo pra pedir a Eva pra poder falar baixo, sendo que, querendo ou não, mesmo que ele estivesse falando mais baixo nesse momento, é uma discussão que tá se prolongando, tá todo Uhum. mundo extasiado, eufórico, Sim. sabe? Nesse sentido. Uhum. Eu acho que ele tenta Ele usar... queria se sair. Não, e ele queria Por cima. usar a mesma situação que a Aline tava usando. Que é, você fala baixo, eu não tô Uhum. gritando. Ele queria usar ele queria continuar essa linha de raciocínio pra Sim. mostrar pro público que a Eva tava se exaltando. Uhum. Ao mesmo tempo que quando a Eva, ele fala pra Eva parar de gritar, e ele fala, eu não sou a Aline que vocês ficam gritando. Tipo assim, olha pra você ver que desnecessário. Totalmente desnecessário. A Eva vira e fala, Vixe Maria, tá bom. E para, e a Renata do lado dele. Era a hora de gritar mais. Sim. Só que a Eva sabe, porque a Renata também disse, que o Guilherme é a favorita aqui fora. Uhum. Porque era a hora delas virarem e falar assim, quem é você pra mandar eu parar de gritar? Você acabou de gritar comigo agora, presta Aham. atenção, se situa. Não é verdade? Verdade. E aí elas não fazem isso. Uhum. O João Gabriel vem e vai falar com ele. Você tá Sim. gritando,
Sim. Então você percebe que assim. Sim. Por isso, gente, que tem incoerências de todos os lados, entendeu? Alguns mais incoerentes, outros menos, nessa situação específica, mas tem incoerência de todos os lados. Sim. Todos os lados. Aí, o que acontece depois disso? Depois disso, a conversa meio que vai parar por ali, né? Depois dessa discussão. Aí, o pessoal da xepa vai comer. E tá na mesa todo mundo do Fantástico, mais o Vinícius, que é o único do quarto anos 50. E o quarto Fantástico continua conversando sobre a situação. Aí chega um momento que o João Gabriel vai e pede a opinião do Vinícius. E aí o Vinícius vai e fala assim pra ele: eu só me meto quando eu acho que eu devo. Aí o João Pedro vai e fala assim pra ele. Todo mundo votou na Eva, né? Aí a Renata diz: eles montam estratégia pra votar e a gente não pode votar. Aí o João Pedro fala: a Delma não tem nada contra a Eva e pode votar nela? Aí o João Gabriel: você é do lado deles, Vinícius. O que você me fala sobre isso? Eu não me meto na discussão dos outros, só quando eu acho que eu devo. Ou seja, é assim, eu não me meto na discussão dos outros, ponto. Só quando eu acho que eu devo, ou seja, se mete quando ele acha que deve. Sim. O que ele tá dizendo é que ele não vai se meter nessa discussão. Sim. Até porque ele sabe que tem um tanto de gente ali do outro time e talvez ele não tenha argumento, porque senão... Sim. Não é? E isso, no caso, pra mim é sabonetar. Isso é sabonetar. Isso é sabonetar. Isso é sabonetar. Tá entendendo? Porque você poderia virar e falar assim: eu só vou terminar. Porque ele meio que tá comendo, aí o João Gabriel fala de uma forma mais enfática. O João Gabriel fala assim: mas é na hora que você falou, depois chama no sincerão e depois fala que não falou. Aí o Vinícius fala pra ele: eu falei isso? Calma, respira, eu tô falando com você. Você não tá calmo, você tá nervoso. Aí a Renata vai e fala que quem falou isso não foi o Vinícius, foi o Guilherme. Ela explica ali pro João Gabriel. Aí o Vinícius diz assim: tudo que eu faço o que eu acho que eu devo. Até porque eu quero ganhar o programa e eu ganho sozinho. Aí a Eva diz: é o que eu acho, cada um tem sua escolha e eu não vou questionar o voto de ninguém. Aí o Vinícius continua: mas cabe a quem questiona e respeitar. Mas os embates cada um faz. Eu falo o que eu acho que é conveniente pra mim, da forma que eu acho correto. Aí a Eva também, concordo com isso. Agora, dizer o que a outra pessoa tem que fazer, eu acho erradíssimo. E aí, o que acontece nesse exato momento? O Vinícius acabou de ser incoerente, né? Mas aí ele vai levantar a incoerência de outras pessoas. Porque o Vinícius pergunta pro João Gabriel, nessa hora ele já levantou. Aí ele fala assim: João Gabriel, você colocou a Aline no monstro. Por que você não votou na Aline? Aí a Eva e a Renata falam junto com o João Gabriel: é estratégia, né? Tentando ali responder. E aí o Vinícius vai e fala assim: tá vendo, gente? Eu perguntei o João Gabriel e vocês estão se metendo na situação como vocês falam que a Aline faz. Aí a Eva e a Renata ficam sem palavra. Porque ele perguntou o João Gabriel e elas vieram falar e ele fala: tá vendo? Você tá fazendo como a Aline faz. Que é meter na situação quando não é chamada. Sim. Que é o que vocês reclamam. E aí as meninas ficaram sem resposta, porque realmente foi isso que aconteceu. Sim. Aí lá no quarto, o Vinícius vai opinar sobre essa treta. E olha o que ele fala. Assim, eu acho que você pode falar sobre posicionamento, mas discutir por voto, eu acho que é muito. Não vai levar a lugar nenhum. A gente sabe quem a gente vota e quem vota na gente. Então, acho que até por isso que ele saboneta lá na mesa. Porque ele teria que dar a razão de alguma forma de falar assim: cada um vota em quem quer. Sim. Aí ele vai e fala isso lá no quarto no 50, entendeu? Pra ele não expor o grupo dele lá. Então foi uma sabonetada estratégica, será? Ou foi só uma sabonetada? Não sei. Mas foi uma sabonetada. Foi. Não deixa de ser. Porque ele poderia falar: eu acho mesmo que o voto cada um tem o seu. Mas eu acho também que vocês são incoerentes e puxar pra outra coisa, ou né? Ou simplesmente, gente, na hora de comer eu não falo nada. Mas ia sabonetar do mesmo jeito. Pelo menos ia ser bom só pra terminar de pensar, né? Gente, deixa eu só terminar de comer, que pra mim, comida, a hora da comida é uma hora, é uma hora sagrada. Aí vai pensando na justificativa e fala no final, entendeu? Essa é uma ótima tática. Sim. Na ceia do Natal, quando começar a confusão, fala: não, gente, espera aí, eu tô comendo. Eu não vou falar isso enquanto eu estiver comendo. Hoje, e aí Natal. Você tem tempo de pensar na treta. Aí a Delma foi e criticou a Renata e a Eva. A Delma disse assim: passaram 2 meses de quarto em quarto procurando qual era o quarto melhor. E foram saindo os aliados dela. Aí ela veio pra cá. A Aline notou o jogo dela e ficou desconfiada. Até os próprios meninos desconfiaram que ela se aproximou por interesse. Aí a Aline fala: eu vou falar isso no momento certo. Agora, 2 meses depois... saiu pra acordar pro jogo?
Quando tava aqui, tava sabonetando de quarto em quarto e nunca quis ter embate com ninguém. Delma grandona! Veio como, Kaique? Grandona! Nossa, Delma trazendo aí. Delma que nunca foge de embate, Delma, que é uma pessoa. Um exemplo de jogo. E um exemplo. 2 meses acordaram e Delma continua como o próprio pijama dela. Dormindo. Olha. Quando será que ela vai acordar? Olha, gente. Isso tá no livro? Isso tá no livro também. Tá no livro? Isso tá no livro. Ela vindo grandona. Só que é uma parte chata do livro. É uma barriga do livro, assim, ó. Aquela parte chata do livro, porque fica muito repetitivo. Ah, é? Que você Mas não é o livro todo assim, não? A Delma repetitiva. Porque você vai ver que ela vai pegar isso daí e ela vai falar na sala. Vai, gente, ela vai falar lá em cima, ela vai falar no quarto do livro. E você vê que quando ela fala 60 dias pra acordar pro jogo, é uma coisa que a Aline tinha dito, né? Ela pega a frase da Aline e fica repetindo várias vezes. É uma coisa que elas vão colhendo, né? Ela pega a fala do Guilherme também. Ela mistura tudo. Ela sabe o que ela faz, gente? Ela faz como o professor seu da faculdade fala. Para, às vezes, você parafrasear. Sim. E dentro do seu argumento, na sua monografia, no seu TCC, no seu trabalho acadêmico, você parafraseia aquela pessoa e faz uma citação indireta. Sim. Só que ela esquece da citação indireta. Exatamente. Ela fala como se fosse Exatamente. Dela. Ou tem aquele ditado, né? Copia, mas não faz igual. Sim. Ela copia e a maioria das vezes ela faz igual. Ela faz igual. A maioria das vezes ela faz igual. Aí depois disso, o que acontece? Chegamos aqui, ó, a Eva e o Mike comentando. Eva e Mike comentando ali, o Mike falando sobre a Aline. Ele fala assim, você viu que mesmo sem ser o foco, ela quer ser o foco? Ir toda hora pro paredão é o que ela quer. E eu achei interessante isso, Mike, porque você é uma pessoa que também só... Olha, não vou nem falar também, pra mim pouco importa você fazer qualquer coisa que você quiser da sua vida. Mas assim... Essa leitura é uma boa leitura, porque a Aline, gente, ela realmente não foge de paredão, porque ela já voltou de paredão algumas vezes. E ela sabe que ir pro paredão transforma ela em protagonista da semana. Sim. Então ela busca os embates justamente pra, se me jogar, me joga. Sim. Entendeu? Eu não acho que ela queira ir pro paredão. Mas ela não foge. Mas ela não foge. Ela não foge. Querer ninguém quer. Ela não foge no discurso, né? Ela foge... Sim, inconscientemente. Ela tenta de outras formas. Porque estar no paredão é também você trazer o foco pra você. E num programa que não tem foco nenhum. Sim. Aí a Eva ali fora fala ainda com a Renata, que o Guilherme é inteligentíssimo. E olha o que a Renata diz. E tem uma boa percepção de jogo. E coisa de ter a visão do espectador, né, lá de fora é ótimo. Porque, querendo ou não, ele entrega pras pessoas o que ele acha que é o certo. Mas a gente também pode ter a estratégia de sair do óbvio, que eu acho também ótimo. E aí a Eva fala, e o povo gosta também. Dessa vez tem 3 estreantes no paredão. E realmente são 3 pessoas que ainda não foram pro paredão. Sim, isso é muito bom. Acho que no paredão passado também tiveram estreantes, né? E agora mais estreantes. Mas é interessante o que a Renata fala, que além do Guilherme ter a visão de jogo, dele olhar como telespectador, deixar isso claro na narrativa dele, na verbalização, tem 2, né? Uma ele tenta ver o que o telespectador tá vendo e anunciar isso como se ele fosse um porta-voz, o que já inclusive levou ele como craque do jogo no Sincerão. E outra, que mesmo quando ele não tá com o olhar do telespectador, ao falar que ele é um telespectador dentro da casa, ele chama o olhar de quem tá assistindo pro que ele tá falando. Mesmo que você não concorde, você passa a observar, espera aí, se esse menino que vê tanto que a gente vê aqui tá vendo isso, então é isso que elas apontam como ele é um jogador inteligente. Muito verdade também. Muito bom. Aí a Vilma vai e comenta ali fora que a Aline queria ter ido no paredão com a Graciane pra ela se vangloriar. A Vilma fala assim... Ela queria ir pro paredão com a Graciane porque ela quer se vangloriar. Aí a Renata fala, por isso eu não quis colocar ela no paredão. Porque ia com a Graciane, ia sair e ela ia ficar se achando. Ela ia se sentir, cara, se a outra sai. Cara, ela ia tirar muita onda. Aí eles ficam conversando ali sobre o paredão. Foi justamente o que o Fantástico faz a partir da informação que a Renata traz aqui de fora, que a Graciane é uma pessoa falsa e que o público quer ver ela fora da casa. Lá no apartamento do líder, a Daniele vai e fala que se aproveitaram dessa informação de que ela é planta pra colocar ela no paredão. Ela fala assim, eu não ia falar nada, mas a partir do momento que você recebe a informação de que alguém é planta, eles não iriam em cima de outra pessoa. Quando eu fiquei sabendo, já sabia que iriam vir em cima de mim. Tanto que eu falei hoje, eles vão vir em cima de mim. E ela falou mesmo com o Guilherme. E ninguém acreditou. É muito mais fácil quando você recebe uma informação que alguém é planta. Aí o Guilherme vai e fala. Mas isso é correr do embate. E no que acha, talvez seja...
que talvez seja mais fraco. Aí né? a Aline diz, lógico, pelo amor de Deus, gente, se for pra ter embate, tem que ter um embate justo. A Aline chamou a menina de planta também, né? Quando ela falou assim, se for pra ter um embate, é um embate justo. É tipo assim, coitada da menina, uma planta mesmo. E aí, não foi, ela falou, e sem querer ela falou. Se for pra ter um no embate... Chaves, quando... Qual é o personagem que tem um personagem que fica humilhando o Seu Madruga? Ai, eu não lembro. É, como se estivesse defendendo, Sim, mas como ele se estivesse acabando com a defendendo. pessoa. Você vai querer... Sabe o Chaves, quando acontece assim, você vai querer fazer isso com esse homem maltrapilho? Com esse homem desse jeito? É verdade. Aí a Daniele vai e fala que o Quarto Fantástico não tem opinião própria. Ela fala assim, pra mim eles nunca foram por opinião própria. Quando começaram a votar em mim foi por conta de Mike e Gabriel. Sendo que a própria Daniele também vota lá no confessionário falando que ela tá indo pelo grupo. Gente, eu não consigo entender, tipo assim, tem incoerências que são tão porque a pessoa básicas. fecha os olhos São quando tão é básicas. conveniente. Aí a Daniela, inclusive, acredita que a Graciane não vai ser eliminada, tá? Ela fala que ela acha que ela não vai ser eliminada porque ela admitiu as coisas, pela nobreza que ela teve. Ela acha que a Graciane não vai ser eliminada. E ela acha que talvez ela seja eliminada. Eu queria tanto que você tivesse certa, Daniele. Eu queria tanto, menina. Pois é. Ela fala, talvez eu seja eliminada. Cara, a Dani voltando. A Dani voltando, cara. Ela falou assim, Nossa, olha... ela vai se achar tanto. Vai. Tá vendo, gente? E O público gente, não quer me sua desculpa, briga. É essa informação que se dá deixando a Daniele na casa, gente. Me desculpa. Porque ela tá falando o tempo todo, eu não tenho briga, eu sou calma, eu falo quando eu quero. E ela não fala. Porque não é só sobre gritar. O próprio Diego disse isso pra ela. Não é sobre gritar, Daniele, tentando dizer pra ela, é sobre se posicionar. Sim, sobre ter tonos na vida. Desde a volta da Renata, e o Diego fala isso também serve pra ele, porque desde a volta da Renata, a Daniele e o Diego tinham toda a possibilidade, os dois ainda estão enquanto dupla. Várias duplas já saíram. É um assunto sobre a dupla. Uhum. Eles têm um vínculo que são irmãos. Sim. Eles poderiam pegar essa narrativa e transformar ela em Sim. outra coisa. Gente, numa coisa extremamente pessoal. Eles podiam arrasar com isso. Isso, e não fazem. Nossa. Então é sobre esse lugar. Aí vai deixar a Daniele, vai passar essa informação pra eles lá dentro. Sim. Que é muito melhor você ser Sim. uma planta, não ter embate com ninguém. E, inclusive, ela que já trouxe que a Amanda, segundo ela, do BBB 23, ganhou sendo essa pessoa... Olha aqui o que acontece de novo. A Daniele fala, eu quero muito ficar, mas eu sei que pra esse jogo, uma pessoa calma como eu, muitas vezes não é interessante. Não é. Aí a Aline... que entrou, se sabe disso? Aí Pra que entrou? Pela 20º reality, né? É. Aí a Aline vai e fala assim, ó. Mas não é sobre ser calmo. Você também tem sua estratégia e fala o que tem que falar. Pra Aline... Eu acho que a Aline, sabendo como ela sabe do jogo, ela quer que a Daniele fique mesmo, porque ela sabe que planta vai até o final, mas não ganha. Sim. Aí fica com esse negócio. A Aline vai falar daqui a pouco que ela se posiciona, quando deve. Aí o Guilherme fala assim, e já demos exemplo de jogadores no mesmo estilo de você, Dani, que já ganhou. Ou foi muito longe. Não existe a personalidade certa pra ganhar o BBB. Aí olha o que a Aline fala. E a visão que eu tenho não é de uma pessoa planta. É de uma pessoa que só se posiciona quando deve. Então nunca deve, porque nunca se posiciona. E para, Aline. É, a Aline tá querendo... Duvido! A Aline tá querendo que ela isso fica. de verdade. Ela tá querendo que ela fica. Eu duvido. Ela tá querendo que ela fique. Põe a mão no meu... Eu ponho a mão no fogo. Ah. Ó. Põe a mão no fogo. No fogo. Aí a Daniele fala que o jogo da Eva é pior do que o dela. Ela fala assim, a Eva pode até falar que meu jogo é morno, mas pra mim o jogo dela é pior do que o meu. Não que a Eva deixe de ser planta, porque a Eva também é bem planta. Mas tem se movimentado mais agora na vitrine do seu Fifi, que você poderia estar fazendo. Sim. E se você olhava pra Delma e falava assim, eu tô me movimentando depois de 60 dias, e você que não tá se movimentando nem depois de 60? É o caso da Daniele. É o caso da Daniele. Sim. Entendeu? Sim. Tô defendendo a Eva? Não, só tô falando que a Daniele não tá se movimentando. A Eva, pelo menos, tá procurando um embate. Sim. Aí a Daniele fala que não vai ficar discutindo. Olha o que ela diz. Vai, Kaique, lê! Eu não vou ficar discutindo, gente. Se amanhã no Sincerão eu tiver que falar, eu vou falar. Ai, chegou aqui cheia de informações e não aproveitou. Você também não, Dani. Todas as informações que eu te deram, você não aproveitou nenhuma. E eu posso falar assim. No dia que eu tava falando que eu era planta, eu ouvi.
Eu já sabia que iam vir pra cima de mim. Aí a Delma vai e fala que ela nunca teve errada sobre a Renata, que a Renata é nariz em pé, que ela diz isso desde o começo. Aí ela repete que ela passou 2 meses pulando de quarto em quarto. E ela fala, será que é só o meu santo que não bateu com o da Renata? Eu nunca estive errada. Se ela me chamar, eu digo na cara dela, vai lá e fala agora! Desce lá aí, e fala um lance assim, de escada. eu não tô aguentando, tá aqui entalado em mim, então eu vou ter que falar agora, porque eu não aguento até amanhã no Sincerão. Você é isso, isso, isso. Vai lá, Delma. Aí a Delma vai e fala assim, a Eva só cresceu depois que ela chegou com informação lá de fora. Ela não era assim, não. E aí ela tá certa. Que a Eva realmente não era assim. Inclusive, a Renata volta com a informação que o público gostava da Eva pistola, né? Que não era pra ela fugir do embate, que quando teve o embate da Aline com a Renata lá sobre Estaleca, não era pra Eva ter saído. Então, realmente, a Eva tá de outro jeito. Sim. Aí, gente, é o seguinte... Ela tá errada? Não, porque ela viu como a amiga dela voltou com informação. Ah, ela era planta? Era também. Entendeu? Agora que tá se movimentando mais. Só que o Guilherme não concorda com a Delma, não. O Guilherme fala assim sobre a Renata. Eu nunca achei isso, não. Que ela tinha nariz em pé, não. Ela tinha motivo pra falar um bocado de coisa, Delma. Ela ia chegar sabendo, dona Joselma vive falando da senhora e fingir que não sabe. Acho que ela tá certa de ter chegado e falado mesmo. Aí a Aline fala, mas ela já sabia porque o Fifi tinha mostrado. Mas teve a confirmação, né? Mas Delma tinha sido clara e não valia a pena ficar remexendo. Mas ela teve isso de munição e não ia chegar aqui falando? Ela ia. Mas não é sobre ter munição, é sobre você ter munição válida. Se a munição não funcionar, não vai adiantar você atirar em lugar nenhum. E aí é interessante porque é uma coisa que a Renata até recebeu de informação na vitrine. Que o Guilherme, quando falam sobre a Renata e ele não concorda, ele defende a Renata. E aí você percebe que o Guilherme se opõe a Delma sobre a Renata e a Aline tenta falar pro Guilherme não se opor. É como se ela falasse assim, para de ficar defendendo Sim. Mas o Guilherme tenta seguir um jogo, a gente já percebeu, mesmo que ele seja incoerente às vezes, porque vai acontecer também com todo mundo lá, mas ele tenta ter um jogo muito olhar individual. Menos emocionado, né? Consegue, nem sempre. Mas nesse momento aí, o que ele faz é se opor a Delma e a Aline e tentar puxar ele, né? Aí ali na cozinha, a Daniele começa a receber elogios. Olha que elogio. A Delma fala pra ela. Olha o elogio. Eu não ia gostar de receber esse elogio, não. Eu não tinha visto essa parte. Lê. Essa plantinha foi tão regada que cresceu no jogo. Aí a Aline fala, e cresceu mesmo. Cresceu muito. Não só cresceu, como também encantou. Parece aquelas falas de professor quando vai anunciar a turma. A turma 5B. Não só cresceu, como encantou. Agora vão cantar Guilherme Arantes, Terra, Planeta, Água. Meu irmão cantava todo dia da água, ele cantava essa música na escola dele. Terra, Planeta, Água. Terra, Planeta... E eu já até sei a coreografia que ele fazia. Ele fazia terra com uma bola. Aquelas bolas de fazer pilates, de parque. Desenhada a terra, o globo terrestre. Aí fazia assim, ó. Levantava a bola e fazia... Não é Vinícius, meu irmão. Terra, planeta, água. Terra... Planeta, todo ano. Elaborada a coreografia. É a mesma coreografia, todo ano eu ia assistir, era a mesma coreografia. Bom que dá pra fazer, é tipo um aquecimento antes de começar o exercício, né? É bom pra clavícula, é bom. Muito bom. Fica a dica aí, ó, faça Terra, Planeta, Água na sua... E essa música é muito bonita, né? Aí a Aline continua. Você lembra que no início a gente não tinha tanta proximidade, né? Você é muito grande, Dani. De verdade, às vezes você fica quietinha. E eu falo, a cabeça da Dani tá girando que nem Blade. Eu gosto disso, eu gosto de pessoas inteligentes. Aí o Guilherme fala, eu gosto de gente que tem educação que eu nem tenho, que é o que você tem. Então tentando Só ali... eu não vi essa parte aí antes, porque senão eu não tinha gravado esse vídeo. E aí você percebe nesse momento, principalmente, o motivo da Aline e do Guilherme terem ficado com tanta raiva de não terem puxado a Aline, porque eles acreditam que a Aline voltaria com a Graciane. Eles estão com medo da Daniele sair. Então eles ficam o tempo todo falando pro público elogios da Daniele, tipo assim, deixa a Daniele, deixa... Eles estão com muito medo. Eles estão com medo. Fica o tempo todo elogiando a Daniele o tempo inteiro, falando que ela não é planta. Agora eles sabem que é crucial, né, gente? Sai alguém de um grupo, o outro tá lascado. Exatamente. O outro não, né? A pessoa que... A pessoa do outro lado. O grupo que perde uma pessoa agora... E aí ela elogia a Daniele aí. Aí chega um momento que ela tava conversando com a Delma, a Aline, e a Aline fala assim, ó. Teve uma hora que eu falei assim, fale baixo, que você tá do lado do meu ouvido. Ela comentando sobre a Renata e a Eva, mas principalmente sobre a Renata na discussão pra Delma. Menino, eu quase atravessei ela com o meu olho.
Eu falei assim, se ela não entender agora, meu amor, ela vai entender em algum momento. Aí eu falei assim, não grita no meu ouvido. Aí a Eva, vai usar tom de ameaça? Eu ignorei, porque eu falei assim, eu tô avisando, não tô ameaçando. No meu ouvido, não. Aí a Renata falou, mas você gritou. E eu falei, lá fora, no Sincerão, você tem que me ouvir. Lá é uma coisa e aqui você tá do lado do meu ouvido. Eu já tava ficando manifestada, assim. Eu disse, eu não vou perder a razão. E aí ela continua dizendo, falando sobre as gargalhadas da Renata, enquanto ela cumpriu o castigo do monstro. Então ela sabia, dentro da cabeça dela, que a Renata que ria. E ela não foi pro embate com a Eva aquela hora no sofá. Sim. Aí o Guilherme fala assim, como que foi esse negócio que o povo tava rindo? Pra tentar entender. Aí a Aline fala assim... Sabe aquelas gargalhadas? Velho, todo mundo aqui tem seu jeito e sua personalidade. E eu não tô falando pra ninguém mudar, não. Mas diante de algumas circunstâncias, a gente tem que ter noção. Eu tava no monstro e a Renata aqui fora. Com gargalhada alta. Não vou dizer que tava me irritando ela tá ali. Mas sabe aquela situação? Não vou dizer que ela que tava me irritando. Mas eu falei sobre isso o tempo todo. Mas sabe aquela situação de... Cara, cadê a empatia que a gente fala tanto? Mesmo que você deseje que uma pessoa saia do jogo, e era isso que ela queria, ela não precisa tornar aquela situação ainda mais desagradável. Eu achei feio. E eu não fui a primeira a comentar, não. Daqui a pouco o Vinícius começou a falar alguma coisa. essa gargalhada toda pra quê? Se fosse só eu poderia dizer, tá incomodada porque tá no monstro. Aí ela deu uma gargalhada tipo, af, né? E aí o Guilherme, que tava ali também conversando, falou que pra Aline continuar, se passa na cabeça de alguém que é palco, continua pegando esse palco pra você. Eu sei que não é, eu sei que é você, Aline. Aí a Aline fala, só que eu não vou dar palco pra ninguém. E aí fica esse momento ali de conversa. Vamos entrar agora... De apoio, né? De apoio. Chega um momento na madrugada que a Graciane chega pra perguntar ao Mike. Lembra que a Graciane, inclusive, salvou o Mike de paredão, de alguma forma. Porque ela no contragolpe tinha que puxar entre João Gabriel ou Mike. E ela fala que tem mais. E ela conversa mais com o Mike, né? Aí a Graciane tentando sondar. Ela fala assim, deixa eu entender, o que aconteceu ali na confusão? Por que o Guilherme veio perguntar pra vocês? Aí o Mike vai e fala assim pra ela. Ele queria saber a nossa estratégia, porque na cabeça dele a gente tem que votar em quem tem embate. E a gente tá em um jogo de estratégia e posicionamento. Não só posicionamento, mas de estratégia também. Aí a Graciane fala, estratégia é se defender e não ir pro paredão. E eles usam estratégia também. Engraçado, né? Porque ele não tem embate comigo. Tipo assim, ele votou em mim e não tem embate comigo. Aí o Mike vai dar um risinho assim, ele vai e concorda com a Graciane. Aí o Mike fala, é verdade, ele nunca teve embate com você e mesmo assim te colocou no paredão. Aí a Graciane diz assim... Nunca teve. Tanto que ele me abraçou e falou, eu jamais abraçaria alguém que eu tô indicando. Então, novamente, 2 réguas. Vocês não podem ter uma estratégia e do lado de lá... Pode ter uma estratégia? E aí, nesse momento, a Graciane deixa claro que ela tá tentando pegar argumento pra ela usar no Sincerão. Então, ela deve apontar o Guilherme hoje. Sim. Ao mesmo tempo em que ela se alinha num pensamento com o Fantástico, dizendo pro Mike assim, olha, vocês não podem usar e eles podem. Então, tipo, eu concordo mais com vocês, né? Eu acho que também vai por esse caminho. Ela fazendo aquela coisa que a gente sempre fala aqui, que uma atitude nunca é só sobre uma coisa. São várias camadas, né? Porque o que ela aponta é que o Guilherme fala sobre embate, ele não tem embate com ela e coloca ela por outras razões do jogo, que inclusive não são diretamente com ele, ao mesmo tempo que ela fala pro Mike assim, engraçado, vocês podem ter, não podem ter estratégia e o lado de lá pode ter? Então qual que é esse negócio? Sim. Então é interessante acompanhar o que tá acontecendo. Eu tô muito feliz, muito animado. São tantas emoções. Lê aí as mensagens que chegaram pra gente, Kaique. Deixa eu ler aqui. Tem mensagem de Jaque Kumagai. Oi, Jaque. Senhoras e senhores, que sabor, treta, confusão, confusão. Guilherme e Aline serviram muito essa noite. Obrigado pelos mimos. Serviram, né, gente? Serviram, é Jaque. isso, por mais que esteja aí algumas incoerências em vários momentos de todo mundo, se também não tivesse acontecido, não teria a treta rendido. Sim. Então é bem melhor você ir lá e falar o que você pensa na cara. É muito melhor pro seu jogo quando tem mais uma linha de raciocínio coerente, mas o melhor pra gente que tá assistindo é que isso aconteça. Porque também se o Guilherme, mesmo que eu ache ele incoerente, se ele fosse falar isso só dentro do quarto, eu também ia falar, por que não disse na cara? Né? Então tem todos esses pontos, assim, de várias maneiras que eu também acho bom as coisas terem acontecido. Sim, né? sim.
Vale a Pena Fã Clube. Oi, fã-clube. Hoje é dia do fã. Hoje é dia Hoje é do dia fã. 17. Dia 17. E esse fã-clube explode de amor por quem escolheu acompanhar. Vocês deixam tudo meu melhor por Deus. existirem. Amo vocês. Muito obrigado, baldocinhos do fã-clube. beijo, A gente gente. quer muito feliz de ter vocês com a gente. Com certeza. De ter vocês não nesse lugar. A gente entende que a palavra fã significa alguém que admira, alguém que gosta, mas nesse lugar de cumplicidade. Que a gente ama muito, Sim, né? de Que, embarcar na nossa. que não é um lugar de distanciamento, Uhum. de colocar a gente num pedestal, ou a gente se colocar num pedestal, mas é um lugar de compartilhar risada, compartilhar Sim. emoção, e a gente fica muito feliz com isso. Demais, De demais. verdade. Feliz dia do fã, né? Feliz dia Então, do fã. um beijo enorme beijo, pra vocês. obrigado. Assim a gente termina esse vídeo. Lembrando que às 18 horas a gente tem live aqui com vocês. Sim, né? às 18. Pra comentar mais coisas, pra Vamos poder lá. fofocar. E a Tomara gente- que isso renda mais. Ai, tomara. Tomara. Se não render à tarde no Sincerão, eu sei que vai. Mas eu queria que eles conversassem bastante pra gente trazer fofoca às 18. Sim. A gente eu volta também. quando, Kaique? Peraí, aguarda só 8 segundos pra esse vídeo dar 1 hora Eu certinho. vou cortar ele em 1 hora. Será que eu Ó. vou conseguir? 3, Beijo. 2, 1.